6. A válvula de segurança para lidar com reclamações. A maioria das pessoas que tentam convencer as outras de algo acaba falando muito. Deixe os outros falarem à vontade. Eles sabem mais sobre os próprios negócios e problemas do que você. Por isso, faça perguntas. Deixe-os contar algumas coisas. Se você discordar, é normal ficar tentado a interromper. Não faça isso. A pessoa não lhe dará atenção enquanto tiver ideias próprias implorando para serem expressas. Ouça com paciência e mente aberta. Seja sincero. Encoraje-a a expressar suas ideias até o fim. Essa política vale a pena no mundo dos negócios? Vamos ver. Eis a história de um representante de vendas que foi obrigado a adotá-la. Anos atrás, uma das maiores montadoras de automóveis dos Estados Unidos estava negociando o suprimento de um ano de tecidos para os estofados de seus bancos. 3 fabricantes importantes tinham produzido amostras de tecidos. Todas foram inspecionadas pelos executivos da companhia e as fabricantes receberam comunicados dizendo que, em determinado dia, um representante de cada fornecedor teria a oportunidade de fazer uma apresentação final para conseguir o contrato. J.B.R., representante de uma das fabricantes, chegou à cidade da montadora com uma grave crise de laringite. Ao relatar a história diante de uma de nossas turmas, ele disse: "Quando foi minha vez de encontrar os executivos, eu estava sem voz. Mal conseguia sussurrar. Fui levado a uma sala e me encontrei diante do engenheiro têxtil, do responsável pelas compras, do diretor de vendas e do presidente da empresa. Eu me levantei e fiz um esforço corajoso para falar, mas minha voz quase não saía." Ele ficou tenso ao se lembrar. Todos estavam sentados em volta de uma mesa, por isso escrevi num bloco de papel: "Senhores, estou sem voz. Fiquei completamente afônico." Foi quando o presidente da empresa avisou que iria falar por mim. Apresentou-me as amostras e elogiou as qualidades dos tecidos. Em seguida, eles começaram uma discussão animada sobre os méritos dos meus produtos. Como estava falando por mim, o presidente assumiu a posição que me caberia durante a discussão. Minha participação se resumiu a sorrisos, acenos positivos e alguns gestos. Satisfeito, ele contou o desfecho do caso. Como resultado dessa reunião tão singular, fui premiado com um contrato de mais de 500 mil metros de tecido, com um valor total de 1,6 milhão de dólares. Era a maior encomenda que eu já havia recebido. Por fim, o representante de vendas confessou: "Sei que teria perdido o contrato se não estivesse afônico, pois tinha a ideia errada sobre a proposta inteira. Sem querer, descobri que deixar o outro falar pode ser muito recompensador." Joseph S. Webb, da Philadelphia Electric Company, fez a mesma descoberta. Naquela época, a eletricidade ainda era relativamente nova e quase um luxo nas áreas rurais. O Sr. Webb fazia uma viagem de inspeção rural num distrito de prósperos fazendeiros da Pensilvânia. "Por que essas pessoas não usam eletricidade?" perguntou ao representante de vendas do distrito quando passaram por uma fazenda bem cuidada. "Esqueça, não dá para lhes vender nada", respondeu com desagrado o representante. "Além disso, eles não gostam da empresa. Já tentei, é inútil." Talvez fosse, mas Webb decidiu tentar mesmo assim e bateu à porta da casa da fazenda. Abriu-se uma fresta e a velha senhora Drunkenbrod, assim que viu o representante da empresa, contou o Sr. Webb: "Ela bateu a porta na nossa cara. Bati de novo, e ela outra vez."
Então, ela começou a nos dizer o que pensava de nós e da empresa. Acontece que adoro ovos de granja e, ao ver as galinhas no terreiro, achei que minha esposa gostaria se eu levasse alguns ovos frescos. Então eu disse: Senhora Druckenbrod, sei que a senhora não está interessada em instalar luz elétrica conosco e sinto muito pela perturbação. Eu só quero comprar alguns ovos. Ela abriu mais a porta e nos olhou desconfiada. Observei suas belas Dominiques. Continuei, e gostaria de comprar uma dúzia de ovos frescos. A porta se abriu um pouco mais. Como sabe que minhas galinhas são Dominic? Perguntou ela, a curiosidade despertada. Também crio galinhas, respondi, e devo dizer que nunca vi Dominiques tão bonitas. Então por que não usa seus ovos? Perguntou ela, ainda um pouco desconfiada. Porque minhas Leghorns põem ovos brancos e, naturalmente, como sei que a senhora sabe, os ovos brancos não se comparam aos castanhos na hora de fazer bolos. Minha mulher se orgulha de seus bolos. Neste momento, a senhora Druckenbod já tinha saído na varanda, com um estado de espírito muito mais amistoso. Enquanto isso, meus olhos perambulavam e descobri que a fazenda estava equipada com uma leiteira de excelente aparência. Aliás, senhora Druckenbrod, continuei, aposto que a senhora ganha mais com as suas galinhas do que seu marido com os laticínios. Pronto, venci, e como? Ela adorou me falar disso, mas não conseguia fazer o teimoso do marido admitir. Ela nos convidou para ver o galinheiro e, em nossa inspeção, notei várias pequenas engenhocas que ela construíra. Fui sincero na aprovação e generoso nos elogios. Recomendei determinadas rações e temperaturas e lhe pedi conselhos sobre várias coisas. Logo, estávamos numa boa experiência de troca à moda antiga. Nisso, ela observou que alguns vizinhos tinham instalado luz elétrica nos galinheiros e afirmavam que o resultado era excelente. Queria minha opinião sincera sobre se valeria a pena ou não fazer a mesma coisa. 2 semanas depois, as galinhas Dominic da senhora Druckenbrod cacarejavam e ciscavam muito contentes com o incentivo da luz elétrica. Fiz minha venda. Ela conseguiu mais ovos. Todos ficaram satisfeitos. Todos saíram ganhando. Mas, e esse é o motivo da história, eu nunca teria vendido eletricidade a essa fazendeira da Pensilvânia se não deixasse que ela mesma mencionasse o assunto. Não é possível vender nada a ninguém. Temos que deixar que comprem. Deixar que o outro fale também ajuda em situações familiares. O relacionamento de Barbara Wilson com a filha Laurie estava se deteriorando rapidamente. Quando criança, Laurie era tranquila e simpática, mas se tornara uma adolescente fria e às vezes até agressiva. A senhora Wilson fazia sermões, ameaçava e punia, mas nada adiantava. Um dia eu simplesmente desisti, falou a senhora Wilson durante uma de minhas aulas. Laurie tinha me desobedecido e ido visitar a amiga antes de terminar as tarefas de casa. Quando voltou, eu estava prestes a gritar com ela pela milésima vez, mas simplesmente não tinha mais forças. Apenas olhei para ela e perguntei, com tristeza, por que, Laurie? Por quê? Ela parecia emocionada ao falar, mas continuou. Laurie reparou no meu estado e, com voz calma, perguntou se eu queria mesmo saber. Fiz que sim, e ela começou a falar. No início estava hesitante, mas depois foi ganhando desenvoltura. Eu nunca tinha ouvido minha filha. Sempre dizia que ela devia fazer isso ou aquilo. Quando ela queria me contar seus pensamentos, sentimentos e ideias, eu a interrompia com mais ordens.
Eu achava que dar ultimatos e apontar o dedo resolveriam. Comecei a perceber que ela precisava de mim não como uma mãe mandona, mas como uma confidente, como um escoadouro para seus sentimentos confusos, típicos da adolescência. E tudo o que eu fazia era falar, quando deveria estar escutando. Ela sorriu e finalizou. Dali em diante, deixei que ela falasse quanto quisesse. Ela me conta o que está pensando e nosso relacionamento melhorou de maneira imensurável. Ela voltou a ser uma pessoa prestativa. Certo dia, um jornal de Nova York veiculou um grande anúncio em sua página de finanças procurando uma pessoa com capacidade e experiência incomuns. Charles T. Kubelis respondeu ao anúncio, enviando suas informações para uma caixa postal. Dias depois, foi convidado para uma entrevista. Antes da hora marcada, ele passou horas em Wall Street procurando descobrir o possível sobre a pessoa que havia fundado o negócio. Durante a entrevista, comentou: Eu sentiria muito orgulho de trabalhar em uma organização que tem um passado como o da sua. Pelo que entendi, o senhor começou o negócio 28 anos atrás com nada além de uma sala e uma secretária. É verdade? Quase todas as pessoas de sucesso gostam de relembrar as dificuldades que enfrentaram no início, e aquele homem não era a exceção. Falou durante um bom tempo sobre o começo, quando tinha apenas US$ 450 em dinheiro e uma ideia original. Contou que enfrentou o desânimo e as ironias, trabalhando até domingos e feriados de 12 a 16 horas por dia. Relatou como conseguiu vencer apesar de todos os obstáculos, até que os mais importantes executivos de Wall Street passassem a procurá-lo para obter informações e orientação. Aquele homem se orgulhava da sua história e tinha todo o direito de se sentir assim, por isso adorou fazer esse relato. No fim, questionou o Sr. Kubelis rapidamente sobre sua experiência, chamou um de seus vice-presidentes e disse: Acho que essa é a pessoa que estamos procurando. O Sr. Kubelis se dera ao trabalho de descobrir as realizações de seu possível patrão. Demonstrou interesse na outra pessoa e em seus problemas. Encorajou o outro a dominar a conversa e, com isso, deixou uma boa impressão. Até nossos amigos preferem falar sobre suas conquistas a ouvir nos gabarmos das nossas. La Rochefoucauld, filósofo francês, dizia: Se quiser inimigos, supere seus amigos. Mas, se quiser amigos, deixe que o superem. Por que isso é verdade? Porque, quando nossos amigos nos superam, eles se sentem importantes, mas quando os superamos e nos gabamos de nosso sucesso, podem surgir sentimentos de inveja e até ressentimento. Então, vamos minimizar nossas realizações. Sejamos modestos, isso sempre dá certo. Devemos ser modestos, tanto por nós quanto pelos outros, e seremos completamente esquecidos daqui a um século. A vida é curta demais para entediar os outros falando de nossas realizações mesquinhas. Vamos estimular os outros a falar. Assim, se quisermos trazer as pessoas para o nosso modo de pensar, temos que nos lembrar. Princípio 6. Deixe o outro falar a maior parte da conversa.